Sabia que existem excelentes músicos do mais alto nível, consagrados mundo afora, que não possuem nenhum conhecimento teórico musical? Não leem uma única notinha na partitura, não destrincham a estrutura de um acorde, mas são exímios instrumentistas e compositores, com carreiras sólidas e consagradas. Mas também existem os músicos que dominam todo o conhecimento musical, escrita, leitura, composição, arranjo, tudo, e são igualmente bons e reconhecidos e considerados. Viu como a coisa é relativa? São os mistérios. Há que se pensar nisso. Por que existem artistas e artesãos que se forjam, se estruturam de outras formas, sem o suporte do conhecimento formal, e sim e apenas num fluir natural, espontâneo, por vezes sem nenhuma pretensão. Há casos em que o artesão / artista manifesta uma habilidade inata, desenvolvida natural, espontaneamente, desde criança, convivendo com o trabalho familiar e aprimorando essa prática com o tempo. Mas essa habilidade também pode ser adquirida. E os mestres vão transmitindo as técnicas para as novas gerações e tantos outros que executam trabalhos primorosos, ensinam e estão sempre abertos a novos caminhos, novas possibilidades e experimentações. Há também casos onde o artista nem considera questões artísticas, culturais, nada disso. Apenas produz, por questões pessoais, por necessidade, sem uma racionalidade lógica, sem o objetivo de mostrar, expor ou vender. Apenas flui como um rio. É o caso, por exemplo, de Arthur, bispo do Rosário. Então, o que conta no final não são títulos ou rótulos. O que conta é o olho de artista, a alma de artista, a essência, a identidade, a personalidade, a poética, a verdade, que podem ser impulsionados sim com e através do conhecimento. Os artistas em geral têm a consciência naturalmente expandida e em constante expansão, fluindo espontaneamente, enquanto outros precisam e podem trabalhar isso. Na verdade, todos nós temos essa capacidade e eu insisto nisso. Todos nós temos o que eu chamo de olho de artista, que é a capacidade de ver além da casca, a capacidade de transcender a camada superficial, ver o mundo, a vida, poeticamente. Só precisamos desbloquear, ativar, potencializar e amplificar essa capacidade, esse olhar. Ativar o lado direito do cérebro. E isso é possível, é um processo. Seja para a produção artística ou a apreciação artística. Se a centelha existe, basta soprá-la. Como soprá-la? Eis a questão. Eu proponho que seja através da arte. Como se reconhece essa centelha? Observe como as coisas lhe tocam. Permita-se. Olha só. A arte existe.
seja figurativa, abstrata, do jeito que for. E, independentemente da intenção do artista, que pode ser mais ou menos explícita, contemplativa, reflexiva, contestadora ou provocativa, cabe ao observador contemplar, observar, entender, interpretar, enfim, atingir níveis de profundidade que serão compatíveis ao seu grau de sensibilidade, percepção, poética, flexibilidade, interesse e conhecimento. Quanto menor a resistência, melhor. Por exemplo, podemos olhar a natureza, a flora, a fauna, as águas, os rios, os mares, um lindo pôr de sol e contemplar por horas, vendo as diferentes formas e cores, nuances, matizes, e podemos meditar e nos conectar com a natureza. Podemos também refletir sobre a grandeza, a magnitude dessa natureza, sobre a nossa postura e responsabilidade nesse contexto. Pensar em questões ambientais e, quiçá, propor alguma solução. Podemos pensar sobre o processo de configuração dessa natureza toda, sobre o nosso planeta no contexto do universo e direcionar o olhar e o pensamento para o cosmos. Podemos pensar na espiritualidade, sobre nossa breve passagem nessa vida e assim por diante. Olha quantas possibilidades de reflexões a partir da observação da natureza. Com a arte, ocorre da mesma forma. Podemos transcender os níveis tanto quanto queremos ou podemos. Podemos constantemente exercitar o olhar, buscando caminhos e possibilidades, estimulando e dando espaço para expansão e atuação do lado direito do cérebro, que é intuitivo e criativo. Como disse, algumas pessoas já têm o olho de artista desbloqueado e exercitam constante e até inconscientemente. E vão criando espontaneamente sem nem pensar em classificações, conceitos e argumentos, sem pretensões de ser ou não arte, ser ou não artista, sem a necessidade de se encaixar em algum padrão. Lembrando sempre que, quando falo em desbloquear o olho de artista, eu não me dirijo necessariamente aos artistas. Me dirijo a você que gosta de arte, que aprecia arte e deseja amplificar e potencializar as suas experiências como apreciador da arte e principalmente da vida, da sua